E a gente já começa o Estúdio Viva recebendo aqui no nosso programa o geógrafo José Borzacchiello e o arquiteto e presidente da IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Ceará, Odilo Almeida Filho. E como sempre fazemos, é hora de darmos uma olhada nas notícias mais comentadas nos sites, blogs e grandes portais. Vamos de Trend Tops. Nosso primeiro trend é bem quentinho, saindo do forno. Trata das inserções do PSDB no rádio e na televisão divulgadas agora há pouco, que coloca novamente no centro das atenções a figura de Tasso Gereissati no cenário político. Depois de passar 24 anos trabalhando na política, Tasso se viu derrotado na disputa pelo Senado em 2010 contra Eunício Oliveira, do PMDB, e José Pimentel, do PT. Na ocasião, Tasso anunciou que não pretendia mais se candidatar e que cuidaria dos seus netos, afastando-se assim por bastante tempo da vida pública, da vida política. Mas a primeira etapa de estratégia dos comerciais do PSDB, já pensando nas eleições municipais de 2012, trouxe exatamente quem? O próprio Tasso no vídeo. O ex-senador traça oposição clara ao governador Cid Gomes e enfoca seu discurso no compromisso e na defesa dos interesses do Estado. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estúdio Viva. Vamos começar comentando esse retorno aí do Tasso. Assim, era de se esperar que realmente um homem que teve 24 anos dedicados à política ficasse tanto tempo fora desse cenário, né? Vocês concordam? É verdade. Sim, a política é dinâmica, né? Nesse dinamismo, nós temos personagens que emergem, aparecem, compõem a cena política e outros que desaparecem, mas há sempre um retorno. Exato. Né? E os indivíduos, eles sempre pertencem a grupos. E ele sempre é chamado pelo grupo para atender, resgatar determinado cacife político para beneficiar novas gerações de políticos que estão entrando no cenário. Né? Eu acho que ele é essa figura realmente que vai prevalecer. Eu acho que é o trabalho que ele vai se prontificar a fazer mesmo. Né? Longo tempo que o Tasso Gereissati esteve à frente, desde o SIC, governador, né, 3 vezes, então isso dá realmente é uma figura, é a expressão do Ceará, independente de opção política, ideológica, ele é uma figura que lembra muito o Ceará. E sem dúvida esquenta essa disputa já dos prefeituráveis, né? E também não há política sem oposição, porque a própria realidade é contraditória. Qualquer governo, ele é repleto de contradições. E é o que aquece, né, Odilo? É o que aquece, dá sentido à política. Exato. Você imagine o vazio de uma gestão sem oposição. Exato. Então, esse vazio, eu acho que a oposição, ela exerce um papel político importante e ela é bem-vinda e ela é salutar. E a gente já viu aí também alguns anúncios, né? A Patrícia Saboia já falou que vai apoiar o Heitor Ferrer, tem aí um possível retorno do Moroni Torgan, então assim, eu acho que essa disputa tá Ele já negou, né? Ele já negou, dizendo que continua mormon em Portugal e que não estaria, mas a imprensa sempre aqui e ali fala, não, o Moroni está chegando, vamos ver se é verdade. Né? Vamos ver, mas é uma disputa que promete, né? Isso aí. Bom, uma das notícias, outra que também chamou muita atenção hoje nos Trend Tops, nos portais locais, diz respeito à possível chegada de mais um shopping na cidade, dessa vez no bairro do Papicu. O investimento seria na ordem de 500 milhões de reais, ocuparia cerca de 150 mil metros quadrados de área construída e geraria 8 mil empregos diretos. Para a construção, a Prefeitura adianta que será necessária uma operação urbana consorciada, não abrindo mão, por exemplo, de investimentos na área social, como a manutenção da Lagoa do Papicu e o treinamento de mão de obra residente no Titanzinho. O anúncio vem somar a construção já em andamento de 2 shoppings no bairro da Parangaba, que serão muito próximos, né, um ao outro, e aproveitarão aí também o grande fluxo de pessoas no bairro em função de terminais de ônibus e futuramente do metrô. Mas essas grandes construções também intervêm, né, gente, na paisagem da nossa cidade. Então, para a gente ter uma noção aí, todo o estado, segundo os dados da Associação Brasileira de Lojistas do Shopping do Ceará, já existem 24 shoppings em atividade, sendo 22 deles só aqui em Fortaleza, então são grandes estruturas que atraem, claro, mais emprego, atrai o setor de comércio também fica mais movimentado, mas a gente sabe que modifica ali o fluxo do trânsito, modifica a paisagem mesmo, a cidade ela é modificada com a chegada desses shoppings, assim, e eu queria saber o que vocês acham, assim, desse inchaço aí. Bem, eu li no Povo a notícia hoje sobre a chegada do Grupo Paz Mendonça, que fará um shopping, parece que Rio Mar, ele é proprietário do Rio Mar de Aracaju,
E o shopping está previsto para ser feito na área da antiga Brahma, da cervejaria Astra, e ele se comprometeu com a prefeita de fazer a conservação e manutenção da Lagoa do Papicu. E, ao mesmo tempo, a chegada de um shopping, ela é sinal, sintoma, né, da pujança comercial da cidade, da formação de uma classe média consumidora, mas, ao mesmo tempo, um shopping naquela área não estava previsto no plano diretor recentemente aprovado, que está aguardando regulamentação. Então, como fica a relação com a cidade de um equipamento desse porte, com o fluxo que ele gera, como nós vamos fazer as conexões numa área que já é conflituada, porque a Lagoa do Papicu é a zona de passagem para a Praia do Futuro, a praia preferida dos fortalezenses. Então, dos finais de semana, nós temos um fluxo intenso, vivemos congestionamento, já a partir ali nós temos o Hospital Geral, que é um hospital de referência, é o hospital mais importante de Fortaleza. Então, como estabelecer essa relação? Então, na perspectiva comercial, é um presente para a cidade ganhar um shopping desse porte, os empregos que ele vai gerar, mas, ao mesmo tempo, vamos ter que pensar as conexões, as relações, de que forma aproveitar a terceira ponte, as vias que estão previstas e que não foram implantadas, para que ele não tumultue mais a já tumultuada Fortaleza. E na Parangaba, que são dois, assim, uma região super movimentada, assim, fico me perguntando como é que vai ficar aquela região, né? Na verdade, a atividade comercial está dentro do elenco de vocações naturais para o território urbano de Fortaleza, que é uma cidade que, segundo o IBGE, ela centraliza ela é um centro para 20 milhões de brasileiros que compram e vendem e se relacionam com Fortaleza. E não resta dúvida também que uma atividade comercial é muito mais apropriada do que, por exemplo, um estaleiro naval que se queria implantar na região do Mucuripe, que é uma atividade inadequada ao meio urbano, que não explora o potencial da cidade de forma adequada. O que acontece é que o que a gente vê, mais uma vez, e aqui não é uma crítica negativa, é uma análise do ponto de vista do desenvolvimento histórico, é que o normal em outras cidades do mundo, vou dar o exemplo de Curitiba, é que o planejamento urbano molde o desenvolvimento da cidade. O planejamento urbano é que vai decidir que atividade deverá se implantar em que local e para onde a cidade deverá crescer a partir das suas disponibilidades de recursos naturais, das suas potencialidades de desenvolvimento econômico e da preservação dos seus bens mais caros, né? Quando uma situação como essa vem e atropela uma estrutura de planejamento, ela é bem-vinda por um lado, mas, ao mesmo tempo, ela requer um certo cuidado, uma certa atenção. E quando nós não temos um órgão de planejamento, na medida em que tivemos o desmanche, e aguardamos agora, né, a criação de um novo órgão de planejamento para Fortaleza, o que regula o que é a lei do plano diretor, e junto à lei do plano diretor completa, já trabalhando inclusive com o ordenamento dos transportes. Perfeito. Mas o shopping, como eu achei muito bom você ter lembrado, é essa vocação comercial de Fortaleza. Fortaleza é a própria expressão do comércio. Ela é um grande centro, como a Grazi chamou a atenção, são 22 shoppings. Né? Agora, vejo, saindo de Fortaleza e da região metropolitana, nós temos um vazio. Não tem mais nada. Onde está o próximo shopping? Só em Juazeiro do Norte. E agora Sobral, que estava construindo outro. Então, são esses os dois shoppings. Então, nós teríamos que ter uma melhor distribuição também no território cearense, para não concentrar tanto em Fortaleza. E mesmo na região metropolitana, nós só temos o shopping de Maracanaú. Os demais estão todos localizados aqui na cidade. Espero que Fortaleza aguente. Vamos para o nosso terceiro trend, que já adianta então a nossa discussão, que vai permear durante todo o nosso programa, que é o aniversário de Fortaleza, os 285 anos da cidade, que chamou a atenção, mas não só nossa, mas de todo o Brasil. A prova é tanta que a tag Parabéns Fortaleza manteve-se durante todo o dia nos trends de sites como o Twitter. Os 285 anos da cidade chamou a atenção não só nossa, mas de todo o Brasil. Como eu já falei, a tag Parabéns Fortaleza estava durante todo o dia nos trends, os mais comentados do Twitter. Entre as postagens foi possível conferir homenagens, congratulações, mas, claro, também algumas críticas, muitas delas em relação à estrutura da cidade. A gente viu aí que, por estar nos trends, nossa cidade acabou ficando em evidência
entre os usuários do Twitter do Brasil inteiro. Então eu queria começar perguntando o que vocês acham. Assim, Fortaleza, ela hoje, como é que ela é vista por todo o Brasil? Eu, por exemplo, que viajo muito para outros estados, a opinião unânime de todos os brasileiros de outros estados que a gente conversa que Fortaleza é uma cidade maravilhosa, né? É verdade. E nós que vivemos aqui, realmente, não escolhemos Fortaleza à toa para se viver. É uma cidade muito boa de se viver. Agora, é natural também que quem a estuda, quem procura conviver, quem convive de perto com seus problemas e com essa dinâmica atribulada desse crescimento desenfreado, identifica uma série de problemas que poderiam ser evitados e poderiam ser gradualmente atenuados se a sociedade, principalmente a partir da sua representação política, trabalhasse de forma mais incisiva no ataque desses problemas. Né? Esse crescimento desordenado e desequilibrado da cidade, né? Essa fortaleza que se divide em um lado rico e um lado pobre, a zona leste rica e a zona oeste pobre, tudo isso são coisas que ainda, de certa maneira, nos envergonha e são desafios para as próximas gerações. Nós amamos Fortaleza, mas achamos que podemos e devemos, as gerações presentes e futuras têm muito a melhorar. José, o que a gente tem mostrado, um exemplo assim, para o Brasil de Fortaleza? Bem, Grazi, primeiro eu quero me congratular com Fortaleza e com os fortalezenses e dar feliz aniversário para Fortaleza, para os gestores, sabendo da dificuldade de administrar uma cidade desse porte. Eu gosto muito de citar o poeta Octávio Paz, mexicano, no seu poema Cidade, quando ele mostra que a cidade é destruição e construção diariamente. Então não tem cidade sem construção e cidade sem destruição. E Fortaleza é uma cidade extremamente dinâmica, como o Odilo falou, extremamente agradável de se morar, cantada. Realmente, eu viajo muito, as pessoas morrem de inveja de mim. Quando eu moro em Fortaleza, ai que inveja, ai quem me dera. Todas as empresas federais, os recordes de concorrência para morar em Fortaleza, Fortaleza é número 1. É a loura desposada do sol, são 300 dias de sol, não temos 3 dias seguidos de chuva, nunca tivemos. Então, no 4º dia tem sol e é um atrativo muito grande. Então, você tem a noite fortalezense, é conhecida. Agora, é claro que quando nós falamos de cidade, como usuários, como cidadãos e como pessoas, nós que amamos Fortaleza e reforçamos esse amor pela cidade, nós queremos que ela seja cada vez melhor. E mesmo entendendo que ela foi transformada num canteiro de obras, agora tem obras que guardam o tijolo num cantinho, o cimento no outro. A nossa obra está espalhada, então dá um ar de desordem. Nós sabemos que virá algo melhor, mas por trás daquela aparente desordem, essa aparência caótica, nós não vislumbramos com tanta nitidez o melhor. Mas com certeza Fortaleza será melhor com o Metrofor, Fortaleza será melhor com o Habitafor, será melhor com o Transfor, será melhor com as praças. Ela não tem dúvida disso, que ela será melhor. Mas será melhor ainda se ela respeitar suas dunas, se ela recuperar suas lagoas, se ela cuidar dos seus rios, se ela cuidar das árvores. Nós vemos pessoas depredando árvores, os ônibus que passam e deixam as árvores com seus galhos quebrados. Então, a falta de cuidado com a arborização urbana. Então, ela tem uma coleta de lixo, tem que ter uma coleta de lixo melhor, tem que ser uma cidade mais segura. Então, tudo isso é que nós desejamos para ela, que ela complete 285 anos com tudo de bom que ela merece. Verdade. Vamos fazer um rápido intervalo, na volta a gente continua falando de Fortaleza, que cresce a cada dia, só para a gente ter uma ideia, uma noção. Nossa cidade tem o maior número de pessoas concentradas por quilômetro quadrado. Vamos tentar entender esse processo, formular soluções para que no futuro a gente consiga pelo menos respirar um pouco. Antes, você fica com o jornalista Alan Neto e sua homenagem à nossa cidade. Não sai daí que o Estúdio Viva volta já. Meu lugar preferido de Fortaleza é a Praça do Ferreira. Por quê? Porque na Praça do Ferreira estão enterradas as minhas raízes, as minhas origens, sobretudo familiares. E pelo menos uma vez na semana eu circulo na Praça do Ferreira e fico olhando para a coluna da hora para saber se o relógio está parado ou não. Então eu voltando à Praça do Ferreira, ou indo à Praça do Ferreira, é como se eu desse um mergulho ao túnel do tempo.
Estamos de volta com o Estúdio Viva e nesse 13 de abril a gente fala de Fortaleza, que hoje completa 285 anos. Aqui comigo estão o geógrafo José Borzacchiello e o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Ceará, Odilo Almeida Filho. Fortaleza é jovem se comparada a outras capitais brasileiras. Em 285 anos acumula conquistas e, claro, muitos desafios. Um deles, comum a todas as grandes cidades, que é o de conseguir se ordenar urbanisticamente. E segundo o último censo divulgado pelo IBGE, Fortaleza é a capital brasileira com a maior densidade demográfica do país. Em termos mais simples, isso significa que é a cidade com o maior número de pessoas concentradas por quilômetro quadrado. Falando em números reais, segundo o IBGE, a densidade demográfica de Fortaleza é de 7.769 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto que em São Paulo, maior metrópole do Brasil, esse número é de 7.349. Mas a gente sabe, José, que a análise desses dados não é uma coisa assim tão simples, né? Então eu queria que você falasse o que é que está nas entrelinhas disso. Isso está ligado à área do município. Então, qual é a área do município? São Paulo tem toda uma porção sul, abaixo de Santa Amaro, ainda a ser ocupada, vazia, com tribos indígenas, dos cangangues. Ao contrário de Fortaleza, são 331 quilômetros quadrados. E 2.500.000 habitantes dá essa densidade alta. E Fortaleza se ocupou tanto e nós não temos praças, não temos muitos parques. Temos só o Parque do Cocó, não temos nenhuma área verde. Apesar dessa densidade, faltam recursos para que as condições de vida na cidade sejam melhores. Então, cadê o grande parque de Fortaleza? Nós temos o Parque do Cocó, que é praticamente uma reserva ambiental no manguezal. Parque mesmo, para as pessoas passearem, como nós temos o Ibirapuera. Uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem uma floresta dentro da cidade, tem um jardim botânico daquele porte, vários, então, pontos de refúgio para a população se abrigar em momentos de repouso, em momentos de habilidades e de animação popular. Então, Fortaleza, essa densidade ela é preocupante, porque, primeiro, a ausência de praças e uma densidade que se dá muito nas favelas. Nós temos um número elevadíssimo de favelas, temos uma verticalização concentrada do Meireles Aldeota, depois agora bairro de Fátima, essa densidade já chega pela Água Fria, Edson Queiroz, e já alcança a parte de Messejana e também da Parangaba. E um outro polo que está ao longo da Bezerra de Menezes, Jovita Feitosa, ali da Parquelândia até o Norte Shopping. E já vemos uma verticalização atrás da Escola de Aprendizes de Marinheiros e um prédio sendo construído no Oitão Preto, na favela do Oitão Preto, junto do Panorama Artesanal. Ao lado desses edifícios, que verticaliza e aumenta a densidade em relação ao metro quadrado, nós temos casas mínimas nas áreas faveladas, seja da área do Grande Perambu, seja do Bom Jardim, e os conjuntos habitacionais também com casas geminadas. Tudo isso provoca o aumento dessas densidades. E Fortaleza não tem mais para onde correr. Ou vai verticalizar, é a saída, porque não temos mais áreas livres. A última área livre que Fortaleza tinha era o que eu chamo Cone Sul, a área que vai desde do macro, ali da Chesf, até o Estádio do Castelão e abrir ali uma avenida que vai para o cemitério e a outra que ia para o aterro do Janguruçu. Essa área já está também sendo densamente ocupada e com a Copa do Mundo, a previsão da Copa para 2014, essas obras deverão adensar mais ainda a última porção vazia, onde tem porções vazias. E o campus do Pici e o campus do Itaperi. O campus da Unifor já é denso e depois o que sobe? Os quartéis. E não temos mais nada para Fortaleza. Odilo, como a gente já comentou nesse processo de inchaço, onde a cidade cresce para o lado leste e o lado oeste fica desfavorecido, assim, eu me pergunto pelo centro de Fortaleza. O centro é um lugar totalmente abandonado quando se trata em moradias, em ocupações. Então, assim, por que não repensar o centro também da cidade? Eu queria, antes de falar do centro, falar um pouquinho sobre densidade. Porque a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, uma quantidade de habitantes por quilômetro quadrado elevada em si não é um problema ruim. Porque imagine só, você tem uma população dividida, digamos, 1 milhão de pessoas dividida horizontalmente no território. Se você colocar esse 1 milhão de pessoas verticalmente em 10 pavimentos, você vai ocupar só 10% da área. Você teria 90% da área livre para construir parques,
para preservar a natureza, para criar espaço de convivência. Então a verticalização, como o professor Borges falou, ela pode ser uma boa saída para a Fortaleza desde que seja feita agregada a um estudo de uso e ocupação do solo e a um estudo de fluxos e mobilidade urbana que permitam que as pessoas se desloquem. Ou seja, se você concentra a população e concentra também o serviço numa determinada zona, a pessoa não vai precisar, para sair para ir de casa para o trabalho, sair do Conjunto Ceará para o Papicu. Se ela tiver trabalho próximo à sua casa, o deslocamento também se reduz. Isso é que é planejamento urbano. O órgão de planejamento urbano que está sendo criado pela prefeitura, recriado, ele teria essa função de induzir esse tipo de ocupação mais adequada. O centro da cidade, os centros da cidade do mundo, eles ganham dinâmica quando você concilia o uso comercial e o uso de serviços com moradias. Eles ganham uma vida, uma vida noturna e um grau de cuidado da população muito maior quando você concilia as duas coisas. Então hoje um dos problemas do centro poderá ser resolvido com alterações nas políticas públicas que leve ao uso também habitacional do centro. Você levar escolas para o centro, você levar sede de órgãos importantes, órgãos governamentais para o centro, como a prefeitura fez, restaurando o Palácio do Bispo, que por sinal é uma obra premiada da arquitetura cearense. Então, imagino, e o próprio plano diretor já prevê isso. O próprio plano diretor ele cria duas zonas, que ele chama de zonas de ocupação prioritária, ZOP1 e ZOP2, que estão no entorno do centro, onde ele o plano diretor procura promover a verticalização dessas áreas. Não basta verticalizar agregando soluções de recuperação dos elementos naturais que estão degradados e soluções para a mobilidade urbana, isso é fundamental para essa recuperação. Então, eu estou aqui com um plano que pretende coisa de 24 intervenções entre conjuntos habitacionais, centros culturais e tal. Só para vocês terem uma ideia, vai estar passando aí na tela, eu vou também citar para vocês. Nós temos para chegar em Fortaleza a Washington Soares, né, para se resolver, a urbanização do Rio Maranguapinho, o Cuca Regional 6 e mais 3 Cucas, Hospital da Mulher, o Transfor, o Jardim Japonês, o Centro de Eventos, né, que já foi, exatamente, a Ponte da Sabiaguaba, a Casa do Barão de Camusim, a Via Expressa, a Praia de Iracema, o Conjunto Habitacional Rosalina, as avenidas Raul Barbosa, Dedé Brasil, Paulino Rocha, o Conjunto Habitacional Maravilha, enfim. É a Fortaleza do futuro essa que a gente vai... Mas primeiro, Graça, eu queria retornar à questão do centro da cidade. É o bairro mais equipado que Fortaleza tem. Então, no centro, dentro de uma área praticamente circunscrita ou contida entre a Imperador, a Duque de Caxias e a Dom Manuel, nós temos nesses limites internamente, nós temos o Dragão do Mar, nós temos o Mercado Central, a 10ª Região Militar, a Santa Casa, a Ensetur, a estação do João Felipe, que será uma estação do metrô, não a central. Temos o maior equipamento cultural da cidade, que é o Teatro José de Alencar. Temos um mercado da qualidade do Mercado São Sebastião. Temos colégios de grande porte, de várias bandeiras. Eu destaco aqui o Colégio Cearense. Nós temos o Parque da Criança, nós temos a Praça dos Voluntários, temos o Passeio Público, temos a Praça Castro Carreira, temos a Praça José de Alencar, Praça do Ferreira, temos a praça lá, que é a antiga Praça do BNB, temos a Praça do Carmo. Então só falta o quê? Aproveitar infraestrutura, inclusive, existente. Exato. O Hotel Savaná, vazio, o Hotel Premier, vazio, o Hotel Excelsior, o Hotel São Pedro foi adquirido e viu lá o resultado que com o CREA lá funcionando no antigo Hotel São Pedro. Então nós temos vários edifícios vagos, edifícios Sul-América, que poderiam ser reocupados e outros prédios poderiam ser construídos para dar lugar ao aumento da densidade, mas não é a densidade. O Odilo colocou muito bem, a densidade não é problema. Vai depender do uso e do parcelamento do solo, parcelamento e uso do solo. Agora, o centro eu não vou dizer que é uma pena, porque ele continua dinâmico, ele continua muito bom, o povo que frequenta o centro gosta muito, não abandona, o centro continua lá. Agora nós não temos um terminal
de integração no centro. Não, quem vai hoteleira para receber não tem, quem vai ao centro tem que pegar dois ônibus, o centro porque da cidade não tem um canal. Foge um pouco do passeio turístico por essa Claro, e o passeio está muito próximo. Quando eu falo assim, o passeio público é lindo, porque o povo não vai. Não porque é longe, não é longe. Ele vai ao mercado central, porque que não anda mais 50 metros e chega. Então as empresas turísticas também, do trade turístico, tem que sentir segurança e vontade política. O IAB está lá, instalado, ainda faz reunião, né, na antiga, mas está lá. Nós vamos nos mudar agora este ano, provavelmente este ano, para a nova sede em frente ao passeio público. Perfeito. Então, veja os equipamentos que nós temos no centro, então, e é claro, a prefeita retornou a uma promessa do governo do estado de instalar algumas secretarias na área central, e nós esperamos que isso seja feito, inclusive com sedes corporativas. Algumas empresas podem ter, nós temos agora empresas já se aproximando do centro. Num primeiro momento, eu só queria chamar a atenção, o centro pareceu que entrou um pouco em decadência, porque ele não tinha infraestrutura para estacionamentos, para circulação de veículos. Essas atividades foram transferidas para Aldeota e para Parquelândia e bairro de Fátima. Mas hoje nós já vemos a Aldeota voltando para o centro. Nós já temos um edifício na 25 de março, de grande porte. Então não é o aumento do centro, é a Aldeota, é a busca de lotes maiores, mais baratos. Então o centro tem jeito, Fortaleza tem jeito, e nós temos que acreditar nisso. Como é que a gente está pronto para receber essa Fortaleza do futuro? Assim? Como é que a gente recebe? Olha, o momento, ele é um momento, nós que vivemos as chamadas décadas perdidas, década de 80, década de 90, em que o Brasil vivia um cenário de inflação elevada, desemprego, recessão, tudo combinado, tudo de coisa ruim combinada. Nós vivemos hoje um momento de prosperidade econômica. E esse momento de prosperidade econômica, com a elevação da renda das pessoas, com a elevação das oportunidades de trabalho, com a elevação, a dinâmica da economia, ela favorece a um repensar da realidade urbana e também a possibilidade de você fazer reformas definitivas. Se nós saímos de uma cidade que em um século saltou de 50 mil habitantes em 1900 para 2,5 milhões de habitantes na época atual, né? 50 vezes mais pessoas no mesmo território, nós no próximo século não teremos essa mesma relação. Fortaleza, ela crescendo a taxas de crescimento até 2030, 2050, que é o que se estimativa que as taxas de crescimento das grandes cidades continuarão elevadas até estacionar, nós vamos chegar a 3,5 milhões, 3 milhões de habitantes. Então, é o momento e permaneceremos com isso pelo século XXI. Então, é o momento de você, uma vez que a economia favorece,